A jornada parece incerta, cada passo uma hesitação, o futuro um véu opaco, sem rumo definido. Dias, semanas, meses se esvaem em um caminho nebuloso, sem a certeza de seguir na direção certa. Mas hoje, saiba disto, você não está sozinho. Há uma palavra de Deus para você agora, uma palavra de orientação, uma promessa de paz profunda, um convite a abandonar a busca solitária e a escutar novamente a sua voz. Aquele que te conhece profundamente sussurra: Eu sou o seu pastor e nada lhe faltará. Este não é um antigo texto relegado ao passado. É uma promessa viva, pulsando para a sua vida, neste instante. Não foram tempos de vitória fácil que inspiraram estas palavras. Foram as cavernas escuras, a perseguição implacável, as decisões equivocadas que levaram a tropeços dolorosos. Mas em meio ao turbilhão, um aprendizado profundo brotou. Um pastor fiel que nunca o abandona. Uma direção segura, mesmo quando tudo parece perdido. A capacidade de restaurar a alma, mesmo após as feridas mais profundas. E hoje, ele deseja fazer o mesmo por você. Não importa o que você tenha atravessado. Não importa quanto tempo tenha se sentido perdido ou desorientado. Hoje, a paz pode retornar. Hoje, você pode caminhar sob a sua orientação amorosa. Hoje, você pode encontrar o descanso para a sua alma cansada. Respire fundo, feche os olhos, se desejar. Prepare-se para ouvir o que Deus tem para lhe dizer. Esta mensagem não é coincidência. É um encontro sagrado com a sua presença, uma oportunidade única para abandonar a inquietude, receber uma paz autêntica e seguir com clareza, segurança e propósito. Se esta mensagem ecoou em seu coração, deixe um amém como testemunho desta palavra. Compartilhe este consolo com alguém que hoje precisa ouvir que não está sozinho. Prepare-se para juntos receberem uma oração que poderá transformar o seu dia. Ele não escreveu estas palavras num ambiente sereno. David, o autor, escreveu em meio a fugas desesperadas, batalhas cruentas, momentos em que a escuridão parecia total. Perseguido, traído, cercado por inimigos que ansiavam por sua queda. Mas ele descobriu algo extraordinário. Não estava sozinho. Tinha um pastor que nunca dormia, um pastor infalível, um pastor que nunca o deixaria vagar sem rumo. Essa é a promessa que ressoa para você hoje. Você não está sozinho. Você tem aquele que guia seus passos, que conhece o fim do caminho, que não o abandona mesmo quando as sombras se aproximam. Quando Davi declarou: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não o fez em meio à abundância. Ele o disse enquanto fugia, enquanto enfrentava ameaças reais, enquanto carregava feridas emocionais e o peso de decisões difíceis. Mas ele também reconheceu que, mesmo na tribulação, tinha acesso a um pastor que lhe oferecia não apenas alimento espiritual, mas também direção, paz, refúgio e proteção. E hoje você também pode reconhecer isso. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho, apenas para se sentir mais cansado e frustrado? Quantas decisões tomou sob pressão, percebendo depois que o temor, e não a paz, ditou suas escolhas? É aqui que a promessa divina se manifesta. Ele o guiará por águas tranquilas. Isso não significa ausência de tempestades, mas sim a promessa de descanso interior, clareza e repouso para a alma, mesmo em meio às tormentas. David não descreveu pastos verdes e águas serenas apenas como poesia. Ele falava de uma verdade profunda. Com um pastor fiel, você não caminha sozinho, nem sem propósito, nem sem direção. E mesmo atravessando vales sombrios, não há espaço para o medo, pois ele está com você. Sua vara e seu cajado o consolam. Sua bondade e misericórdia o acompanham. E hoje ele deseja lhe lembrar disso. Permita que a sua palavra fale a sua alma, que cure seu interior, que tome o leme de sua vida. Porque quando você entrega seu caminho, ele o estabelece.
Você se sente carregando o peso do mundo por dias, semanas, meses a fio, como se não houvesse a quem recorrer. Ouça isto: você não está sozinho em sua luta, não está perdido sem direção. Deus tem uma palavra para você hoje, uma palavra de guia, uma promessa de paz, um convite a permanecer sob o seu cuidado constante. O Salmo 23 não foi escrito por alguém perfeito. Foi escrito por alguém que conhecia a dor, a perseguição, o cansaço, mas que também aprendeu que havia uma força maior que o sustentava, uma força infalível, uma força que nunca o esquecia. E hoje, filho de Deus, ele continua fiel, continua sendo seu guia, continua sendo sua paz. Este é um momento propício para você parar, não apenas para ouvir, mas para sentir. Para permitir que tudo o que recebeu até agora transpasse a sua mente racional e toque a sua alma, onde você talvez lute sozinho há muito tempo, buscando respostas que permanecem evasivas, tentando controlar o incontrolável. Permita que Deus fale diretamente ao seu coração. Permita que Ele cure feridas que você nem mesmo mencionou hoje. Permita que Ele tome o leme de sua vida. Porque quando você decide entregar seu caminho a Ele, Ele não apenas o guia, mas estabelece o seu destino. Davi escreveu o Salmo 23, depois de atravessar cavernas escuras, vales sombrios, perseguições implacáveis, decisões que o fizeram vacilar. Mas ele aprendeu algo profundo. Havia um pastor que não dormia, que conhecia o caminho, que podia restaurar sua alma. E hoje, filho de Deus, ele quer lembrar você do mesmo. Você não precisa de todas as respostas. Apenas precisa abrir seu coração. Você não precisa apagar seu passado. Apenas precisa aceitar que ele já foi purificado. Você não precisa se sentir digno. Apenas precisa receber o seu amor incondicional. Há um caminho adiante, uma guia segura, uma paz que você pode recuperar. E mesmo que hoje pareça escuro, ele continua fiel. Ele continua vendo o fim do caminho. Ele continua com você. Hoje é o dia em que tudo pode mudar, não por suas forças nem por seus méritos, mas pela misericórdia inesgotável de Deus. Você ouviu a sua promessa, sentiu o seu chamado, começou a caminhar com novos passos, com novas decisões, com um coração renovado. Mas você também enfrentou resistências, porque a cada passo em direção ao divino surgem dúvidas, medos e lembranças do passado tentando detê-lo. Isso é normal. Não significa que está sozinho, mas que está avançando. Permita que Deus fale à sua alma. Permita que Ele cure seu interior. Permita que Ele tome o leme de sua vida. Porque quando você entrega seu caminho, Ele o estabelece. Hoje não se trata apenas de receber misericórdia, mas de caminhar com direção clara. A paz verdadeira não vem de resolver tudo, mas de depositar tudo em suas mãos. Não vem do controle, mas de se libertar dele. Não vem de se sentir digno, mas de aceitar que já é amado. Davi escreveu o Salmo 23 após atravessar cavernas escuras, vales sombrios e inimigos que o perseguiam. Mas ele aprendeu algo profundo. Havia um pastor que não dormia, que conhecia o caminho e que podia restaurar sua alma. E hoje, filho de Deus, ele quer lembrar você disso. Não subestime o poder de pequenas ações guiadas pela fé. Frequentemente, buscamos grandes revelações ou sinais espetaculares, mas Deus frequentemente nos fala através de decisões simples, passos pequenos e momentos aparentemente banais. O propósito não sempre chega como um raio de luz, mas como uma orientação silenciosa em seu interior. É escolher orar antes de agir, entregar suas decisões em suas mãos, buscar seu rosto antes de correr atrás de soluções humanas. É caminhar mesmo sem enxergar todo o caminho, porque muitas vezes o primeiro passo não é o mais claro, mas o mais importante. E quando você dá esse passo de fé, Deus começa a mostrar o próximo. O que o impede? Medo do fracasso? Feridas do passado que geram dúvidas? Expectativas externas que o pressionam? Hoje, Deus o liberta de tudo isso.
Hoje, ele lhe diz: você não precisa ter todas as respostas, apenas precisa da minha presença. E toda vez que duvidar, repita: entrego meu caminho ao Senhor, confio nele, ele agirá. Filho de Deus, você não está aqui por acaso. Você está assistindo a isto porque Deus deseja falar ao seu coração. Ele está lhe lembrando que sua vida tem valor, que sua história não termina aqui, que você pode recomeçar hoje. Declare agora: eu libero meu passado, eu entrego meu presente, eu recebo sua paz, eu abraço sua orientação, eu sigo firme sob o seu cuidado constante. Esta não é apenas uma declaração, é um decreto, uma promessa ativa, um lembrete de que você não precisa de todas as respostas, apenas de sua presença. A resiliência não se mede pelo quanto você aguenta, mas pelo quanto confia, pelo quanto permite que Deus haja, pelo quanto escolhe sua paz sobre seu temor, pelo quanto decide deixar de lutar sozinho e começa a caminhar sob sua orientação. Seu despertar interior não vem de esforço humano, mas de abrir seu coração, de permitir que Deus entre em ação, de declarar com autoridade: eu não recuarei por medo, eu avançarei pela fé, eu não esperarei estar pronto. Eu começarei agora, sabendo que você me guia, eu vivo meu propósito em você. Isto não é apenas uma palavra, é uma promessa, uma decisão, um decreto que ativa seu destino divino. Porque você não está fora do alcance dele, não está excluído de sua graça, não está sozinho em sua luta. Respire fundo, feche os olhos se desejar. Deixe que estas palavras penetrem além de sua mente racional e cheguem ao seu coração, onde você talvez tenha lutado sozinho, carregando fardos pesados, buscando direção sem encontrá-la. Ele está aqui. Ele nunca deixou de te guiar. Apenas precisa abrir seu coração e ele agirá. David não escreveu estas palavras num templo tranquilo. Ele estava em meio a batalhas reais, decisões erradas, relacionamentos desfeitos. Mas ele aprendeu que não existe erro tão grande que supere a graça de Deus, nem fracasso tão profundo que anule seu propósito divino. E você também pode aprender isso hoje. Hoje não se trata apenas de sentir paz, mas de caminhar com direção clara. A paz verdadeira não vem de resolver tudo, mas de depositar tudo em suas mãos. Não vem do controle, mas de soltá-lo. Não vem de se sentir digno, mas de aceitar que já é amado. David escreveu o Salmo 23 após atravessar cavernas escuras, vales sombrios e inimigos que o perseguiam. Mas ele aprendeu algo profundo. Havia um pastor que não dormia, que conhecia o caminho e que podia restaurar sua alma. E hoje, filho de Deus, ele quer lembrar você disso. Permita que ele fale à sua alma. Permita que ele cure seu interior. Permita que ele tome o leme de sua vida. Porque quando você entrega seu caminho, ele o estabelece. Frequentemente nos prendemos ao já não posso, sem permitir que o ainda pode nos alcance. Escutamos nossa própria voz dizendo que não somos mais úteis, que não merecemos uma nova chance, que não podemos mais ser usados por Deus. Mas esta não é a verdade. É a voz do inimigo tentando nos imobilizar, convencendo-nos de que nosso passado define nosso futuro. A palavra de Deus diz o contrário. Onde houve queda, pode haver restauração. Onde houve erro, pode haver sabedoria. Onde houve dor, pode haver propósito. Sua história não termina aqui. Sua vida não se detém em seus erros. Você tem um destino divino, e hoje é o dia em que você pode começar a caminhar em direção a ele. Pense em como você tem vivido nos últimos dias. Você se sente como se estivesse andando em círculos, tentando avançar, mas sempre voltando ao mesmo lugar? Esse não é o plano de Deus para você. Ele não quer que você viva estagnado, carregando culpas que já foram apagadas. Ele quer que você caminhe com autoridade, com direção, com propósito. Porque ao receber sua graça, você também recebe seu chamado. Ele não apenas purifica, mas guia.
Não apenas perdoa, mas levanta. E hoje ele está lhe dizendo: levante-se, caminhe. Seu propósito não terminou. Você tem um lugar no meu plano. Você tem um papel no meu reino. Você tem uma obra a cumprir. Não subestime o poder de pequenas ações guiadas pela fé. Deus frequentemente fala através de decisões simples, passos pequenos e momentos ordinários. O propósito não sempre vem como um golpe de luz, mas como uma direção silenciosa em seu interior. É escolher orar antes de agir, entregar suas decisões em suas mãos, buscar seu rosto antes de correr atrás de soluções humanas, caminhar mesmo sem ver o caminho completo. Porque muitas vezes o primeiro passo não é o mais claro, mas o mais importante. E quando você dá esse passo de fé, Deus começa a mostrar o próximo. É essencial revisar seus hábitos e rotinas diárias, pois é nelas que se forma o caráter necessário para perseguir seu propósito. Não se trata apenas de grandes visões, mas de fidelidade no pequeno. Se quer avançar, comece ordenando sua vida interior. Estabeleça tempo para oração, leitura bíblica e reflexão. Busque conselho daqueles mais próximos de Deus. Tenha conversas sinceras com pessoas que possam ajudá-lo a manter o rumo. Ajuste suas prioridades para refletir o que realmente importa. O propósito não é algo que se encontra, mas algo que se constrói, alinhando sua vida com a vontade de aquele que o chamou antes mesmo do seu nascimento. Se ainda não vê seu propósito com clareza, não desespere. Às vezes, o caminho não se revela de uma vez, mas se mostra conforme você avança. Davi não tinha toda a rota traçada quando decidiu voltar a Deus, mas aprendeu que enquanto caminhava em obediência, Deus lhe dava direções específicas. Assim funciona. Não espere ver tudo antes de se mover. Mova-se, e Ele mostrará. Confie, e Ele o guiará. Declare comigo agora: eu não recuarei por medo. Eu avançarei pela fé. Eu não esperarei estar pronto. Eu começarei agora, sabendo que você me guia. Eu vivo o meu propósito em você. Esta não é apenas uma declaração bonita. É uma promessa ativa, uma decisão espiritual, um decreto que quebra as correntes da indecisão, procrastinação e medo do fracasso. E hoje é a sua vez de declará-lo. Filho de Deus, você não está aqui por acaso. Você está vendo isso porque Deus quer falar ao seu coração. Ele está lembrando que sua vida tem valor, que sua história não termina aqui, que você pode começar renovado hoje. Você não precisa ter todas as respostas, apenas precisa dar o primeiro passo. Esse primeiro passo é reconhecer que você não pode continuar sozinho, que há algo em sua vida que pesa demais, que talvez você tenha tentado consertar sozinho, terminando mais cansado e frustrado. Mas hoje, Deus o convida a soltar isso, a deixar ir o medo, a rejeitar a ansiedade, a entregar suas decisões e começar a andar sob sua orientação. Davi não estava num templo tranquilo. Estava em meio a batalhas, decisões erradas, relacionamentos quebrados. Mas ele aprendeu que não há erro tão grande que possa ofuscar a graça de Deus. E você também pode aprender isso hoje. Declare agora: eu não recuarei por medo. Eu avançarei pela fé. Eu não esperarei estar pronto. Eu começarei agora, sabendo que você me guia. Eu vivo meu propósito em você. Esta não é apenas uma palavra, é uma promessa, uma decisão, um decreto que ativa seu destino divino. Porque você não está fora do seu alcance, não está excluído de sua graça, não está sozinho em sua luta. Hoje é o início de algo novo. Hoje é o dia em que você pode recuperar sua paz. Hoje é o momento em que você pode começar a caminhar com clareza. Não ignore a guerra invisível que talvez esteja enfrentando sem nomeá-la. O temor constante, a ansiedade sem origem clara, a fadiga emocional inexplicável, muitas vezes são manifestações de ataques invisíveis. Mas também são sinais de que é hora de tomar sua autoridade, de levantar sua voz, de rejeitar o que não vem de Deus. Declare agora:
Eu não desisto, eu não recuo, eu não permito que o temor controle minha vida. Eu tenho autoridade sobre a ansiedade. Eu tenho paz que excede toda lógica. Eu estou estabelecido porque entreguei meu caminho ao Senhor. Você se sente como se tudo dependesse apenas de você, como se não houvesse mais ninguém a quem entregar suas preocupações. Ouça, você não está sozinho em sua luta. Você não está perdido sem direção. Deus tem uma palavra para você hoje. Uma palavra de misericórdia, uma promessa de purificação, um convite para recomeçar. Sua resiliência não se mede pelo quanto você aguenta, mas pelo quanto confia, pelo quanto permite que Deus entre em ação, pelo quanto escolhe sua paz sobre seu temor, pelo quanto decide deixar de lutar sozinho e começa a caminhar sob sua orientação. Davi escreveu este salmo em meio a fugas, batalhas e momentos em que tudo parecia escuro. Mas ele aprendeu que não estava sozinho. Havia um pastor fiel, um guia seguro, uma presença que não falhava, mesmo quando tudo mais falhava. E hoje, filho de Deus, você também pode aprender isso. O inimigo pode lembrá-lo de seus erros, fazê-lo crer que não merece ser usado, sussurrar que não tem direito a uma nova direção. Mas você pode responder com a palavra de Deus. Você pode dizer: eu já fui perdoado, eu já fui purificado, eu tenho um coração novo, eu tenho um espírito renovado, eu estou estabelecido em Cristo. Quando pensamentos negativos tentarem dominar sua mente, lembre-se, você não é seus pensamentos. Você é filho de Deus, redimido, perdoado, amado. Quando as circunstâncias parecerem fora de controle, lembre-se, você não precisa de todas as respostas. Apenas precisa confiar em quem as tem. Quando o medo tentar retornar, lembre-se, você não vive mais sob o temor. Você vive sob a graça, sob a misericórdia, sob o amor incondicional. Porque hoje não é o fim. Hoje é o início de uma nova forma de viver, com menos controle e mais confiança, com menos temor e mais fé, com menos carga e mais paz. Porque você entregou o seu caminho ao Senhor, e Ele agirá. Mas não basta receber, você também deve resistir. Resiliência não é apenas sobreviver, é avançar com propósito, mesmo em meio à tempestade. É saber que há um Deus que não dorme, que não falha, que não se esquece de você. É reconhecer que sua identidade não se baseia em seus sucessos ou fracassos, mas no que Cristo fez por você na cruz. E é dessa verdade que você constrói sua força espiritual. Hoje é o dia em que você pode encontrar descanso, não um descanso temporário, mas uma paz permanente, uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que não se quebra diante da tormenta, uma paz que só vem do céu. Porque, filho de Deus, você não está aqui por acaso. Você está vendo isso porque Deus tem algo para a sua alma, algo que pode mudar seu dia, sua semana e talvez até sua vida inteira. Permita que Ele fale a sua alma, permita que Ele cure seu interior, permita que Ele tome o leme de sua vida, porque quando você entrega seu caminho, Ele o estabelece. Davi escreveu o Salmo 23 em meio a batalhas reais, decisões difíceis, relacionamentos desfeitos. Mas ele aprendeu algo que você precisa ouvir agora. Ele não estava sozinho. Ele tinha um pastor que não dormia, que conhecia o caminho, que podia restaurar sua alma. E hoje, você também pode encontrar isso. Você pode deixar de andar perdido, pode deixar de carregar inquietações, pode deixar de lutar sozinho, porque há alguém que tem direção, que tem um plano, que pode lhe dar paz. Repita agora: eu libero minhas preocupações, eu entrego minhas decisões. Eu não carrego o amanhã, eu descanso em sua fidelidade. A confiança na provisão divina, a certeza de um cuidado constante, transcende a simples declaração. É um decreto, uma promessa ativa, um lembrete de que não é preciso possuir todas as respostas, mas sim sua presença. A paz ansiada não brota da resolução de todos os problemas, mas do ato de entregar tudo em suas mãos, não do controle, mas da libertação,
não da sensação de merecimento, mas da aceitação do amor incondicional. Porque filho de Deus, este não é o fim, mas o alvorecer de uma nova forma de existir, com menos controle e mais fé, com menos temor e mais confiança, com menos fardos e mais paz. Pois você entregou seu caminho ao Senhor, e Ele agirá. Respire fundo, feche os olhos, permita que estas palavras transcendam a mente e alcancem o seu interior, onde talvez você tenha lutado sozinho, buscando respostas, buscando controlar tudo. Hoje, você não precisa mais carregar esse peso. Hoje, você pode libertar-se da inquietude, receber a paz e caminhar com clareza, pois você não está fora do alcance de sua graça, nem excluído de sua misericórdia, nem sozinho em sua jornada. Ele permanece fiel, ele vê o fim do caminho, ele está com você. Pai Celestial, gratidão por não deixar ninguém só. Mesmo em meio a vales escuros, sua presença é constante. Mesmo em momentos de angústia, você é o pastor, e não há temor. Você já guiou, restaurou e trouxe descanso em meio ao caos. Hoje, mais uma vez, os passos são colocados sob sua direção, a alma em suas mãos. E com fé declaro, você guiará por águas tranquilas, restaurará a alma e está presente neste momento. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe um amém nos comentários. Compartilhe este testemunho com 3 pessoas que precisam ouvir que não estão sozinhas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens de fortalecimento, elevação e lembrança de que sempre há um caminho seguro. Responda, o que você vai liberar hoje para recuperar sua paz? Compartilhe nos comentários, seu testemunho pode ser luz para outros. Porque, filho de Deus, você não precisa vagar sem rumo, carregando ansiedades. Existe um pastor que não dorme, não falha, não abandona. Descanse, pois ele conhece o seu caminho. Liberte a inquietude, receba sua paz, solte o medo e comece a caminhar com clareza. Você não está perdido. Você está sendo guiado, você não está só, Ele está com você. Sua bondade e misericórdia o acompanham hoje e todos os dias. A paz do Senhor seja com você e que a sua jornada seja iluminada pela sua luz. A cada passo, a cada desafio, lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você, guiando seus passos, fortalecendo seu coração, e trazendo a paz que ultrapassa todo entendimento. Confie, acredite, persevere. A vitória está próxima, a cura está a caminho e a abundância se manifestará em sua vida. Compartilhe essa mensagem de esperança e fé, pois juntos somos mais fortes. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais mensagens inspiradoras. A jornada pode ser árdua, mas a recompensa é eterna. Deus te ama, Deus te protege, Deus te guia. Amém. Você é amado, você é valioso, você é importante. Lembre-se disso a cada amanhecer. Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida e Ele